Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui pra contar pra vocês como é que foi meu desmame da Beatriz, porque enfim, passamos por essa fase, né? Pra você que acompanhou todo esse processo do desmame, toda essa angústia, todas essas noites mal dormidas, vai ser bom também. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar pergunta ou alguma dúvida sobre algum questionamento, pode mandar aqui no meu Instagram, aqui embaixo, que a gente troca umas mensagens mesmo, uma troca bem de experiência. Então, como é que foi o desmame da Beatriz? Gente, tudo começou num dia que eu e Ezequiel... Normalmente eu vou dormir umas 2 horas da manhã e o Ezequiel falou, vamos dormir mais cedo essa noite, isso era meia-noite. É verdade, vamos dormir mais cedo. Eu dormi e comecei a acordar, a Beatriz acordou e eu dando mamar e voltando a dormir na minha cama, dando mamar e voltando pra minha cama, dando mamar e voltando pra minha cama. Chegou no momento que eu pensei, ok, vou levantar, passar um café, começar a ler, vida normal, trabalhar, limpar a casa, não vou mais dormir, porque deu, chega, eu já tava com dor de cabeça já de ficar dormindo e acordando. Vou olhar no relógio, era 1h35 da manhã, dormi a noite toda também, até os 3 meses, só que 3 meses de idade ela teve uma infecção urinária, que ela chorava muito na madrugada. Então de madrugada ela aprendeu a acordar e a mamar. Depois disso eu nunca mais consegui tirar o mamar do peito dela. Nesses 3 meses, ao mesmo tempo que ela começou a acordar e a mamar, ela fez o meu peito de bico, largou o bico e não quis mais pegar o bico. Então ela acordava só pra pegar o meu peito. Em tudo isso, como eu sou mãe de 2, o que acontecia? O horário que ela ferrava era 6 horas da manhã. E às 8, quem acordava toda elétrica? A Alice. Então no horário que ela ferrava, a Alice acordava. E nisso eu fui desenvolvendo. E eu me acostumei a dormir mal. Conversei várias vezes com a pediatra mandou tirar ela do quarto, não deixar ela no meu quarto, não mandava jamais eu colocar ela no meu meio junto, porque cada vez ia ficar pior e toda aquela coisa. Tudo isso é verdade. Mas assim, tinha dias que ela deixava eu dormir 2h30 direto, mas 3 horas eu não dormia nunca direto. Então chegou um momento que ela começou agora com a pandemia a querer mamar o dia todo e de noite começou a se tornar inviável, assim, ela queria muito só mamar no peito. E cada vez que ela crescia mais, eu vi que estava se tornando minhas noites mais ruins. Eu não sentia nenhuma diferença, acordava super bem. Às vezes eu acordava 10, 15 vezes, eu acordava super de bom humor, não sentia nada. Só que o meu problema é que eu tenho enxaqueca. Então o que acontece? Uma vez por mês o meu corpo dizia, chega, me dava uma crise de enxaqueca de 2, 3 dias que eu tinha que ir para o hospital, tomar soro na veia, não conseguia ver luz, então isso prejudicava, eu vomitava horrores. Então eu comecei a passar a ter imunidade muito baixa. Fui no médico, fiz vários exames e o médico disse, olha, tem alguma coisa acontecendo contigo pra estar com a tua imunidade baixa, porque tá tudo certo. E daí eu contei pra ele e ele disse que nenhum corpo consegue trabalhar bem se não dormir, se não ter um descanso, ainda mais 3 horas, que é o mínimo direto, assim, que não chegava a ter um sono profundo. Ele falou, enquanto tu tiver tuas noites assim, tu não vai melhorar, não vai conseguir passar disso. E ele falou, começa o desmame da tua filha. Gente, isso foi há 1 ano atrás, mais ou menos. A Beatriz não tinha 10 meses ainda, eu acho que ela tinha uns 8. Eu falei, o quê? 8 meses? Não vou desmamar a Beatriz. Nisso fui pra pediatra dela, falei, doutora, isso tá acontecendo, isso e aquilo. Ela me disse, tenta tentar deixar o menos de bico possível o teu peito. Começa a adiar, ela tá comendo bastante comida. Se tu quiser desmamar agora, ok, ela come comida. Já o mamar já não se torna mais essencial. Gente, eu sei que pra muitas mães isso é aterrorizante, assim. Como assim mamar não se torna mais essencial? A Organização Mundial de Saúde recomenda dar mamar até 2 anos. Só que uma coisa que eu acho bem importante, que a minha pediatra sempre falou, o mamar tem que ser bom pra mãe e pro bebê. Isso é uma coisa certa. Cada caso é um caso. Se é tua vizinha, se é tua prima, se é o papagaio, se é tua mãe, se é tua irmã, se é tua amiga, se é tua compadre, sei lá. Ela mamou, desmamou, deu mamar até 7 anos, 6 anos, 5 anos, 2 anos. Eu sempre falo, cada um tem sua experiência, cada uma tem sua fase. E cada mãe tem que conduzir o desmame da criança ou mamar como preferir. Eu não sou assim a dizer. E eu não quis, relutei um pouco pra desmamar ela. E tentei, não, vou aguentar mais um pouco. Então eu esperei pela adaptação da escolinha da Beatriz. Voltamos da praia em janeiro, fevereiro a Beatriz começou a adaptação na escolinha. Eu falei, ok, agora ela vai ficar meio turno longe de mim, vai ficar sem desmamar e vai melhorar. Gente, a época da escolinha foi super bem. A Beatriz, ela adaptou mais fácil do que eu esperava. Ela não mamava mais tanto, passava o dia todo sem mamar. E eu comecei a diminuir, porque o certo, o desmame gentil é tu ir diminuindo o mamar até a criança não sentir falta, não sentir falta, não sentir falta, até o momento que, pum, zera e a criança desmamou o natural.
E era isso que eu queria e foi assim que eu conduzi o desmame da Alice. Então o que eu fiz? Estava indo super bem. Tinha dias que ela mamava só na hora de dormir e acordou uma vez. Claro, isso acho que foi uma ou duas vezes. Acordou uma vez na madrugada, voltou a dormir, então eu tava super feliz. Só que o que aconteceu em tudo isso? O que aconteceu? As escolinhas tiveram que fechar, você sabe o motivo, eu não vou falar o motivo aqui, senão o YouTube bloqueia o meu vídeo. E passamos a ficar o dia todo juntas. Quanto mais a Beatriz ficava comigo aqui dentro do apartamento, se entediava, mamar mamãe, mamar mamãe, mamar mamãe, mamar mamãe. E foi se tornando cada vez pior. Então assim, desde março até junho se tornou horrível. Ela começou a mamar muito, 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 ao ponto já, às vezes até trocar comida e mamava de tarde, mamava toda hora. Então até que chegou essas noites, eu tive várias noites ruins, daí o que aconteceu? No outro dia eu acordava ou com torcicolo de dar mamar pra ela acordar assim, ou acordava com meio com crise de enxaqueca, às vezes eu acordava até mal-humorada, porque aí acontecia o quê? Que eu acabava até descontando na Alice, que eu não tinha paciência pra brincar com a Alice e tudo mais. E tudo isso eu comecei a observar que a Beatriz também acordava mal-humorada de manhã. Acordava sempre meio que não querendo brincar muito, meio cara fechada e tudo mais. Então eu pensei, conversei com o Ezequiel e pensei, este é o momento do desmame. Gravei um vídeo e coloquei até no YouTube. Dicas, pedindo pro pessoal me dar dicas de como desmamar, porque eu já tinha tentado aquele desmame, o gentil de simplesmente ir cortando, cortando, cortando. Daí eu tô até aqui com um caderninho pra me dar uma cola. Porque assim, ó. Gente, mais de 10 pessoas colocaram. Deixa chorar, que um dia ela para e não dá mamar de jeito nenhum, que ela vai acostumar. Mas eu sei que naquele tempo das mães, dos avós, a minha mãe, se eu não me engano, nem sei como é que ela me desmamou, mas eu acho que ela teve que me deixar chorando, porque eu ia pra escolinha. Ok, mas eu não tenho coragem de deixar a Beatriz chorando, até porque a Alice dorme junto aqui no apartamento. E às vezes se a Beatriz chora por algum motivo, ou ruim, ou alguma coisa assim, a Alice acorda apavorada de madrugada, sem saber o que tá acontecendo. E eu moro num condomínio, nos apartamentos, que se a minha filha acordar, eu acordo quase o bloco todo, porque a Beatriz tem um choro mega alto. Então isso foi uma coisa que eu descartei. Deixar chorar, não deixei. Coloquei lá logo depois no meu Instagram e disse que eu não ia deixar. Teve gente que colocou, tem o terceiro herdeiro que daí desmama. Sim, nós queremos mais filhos, mas filhos, não filho, né? Ou filha, sei lá, enfim. O Ezequiel por ele tem o quarto, por mim não, mas isso é outro assunto para outro vídeo. Eu disse que nem pensar, que eu preciso ter um tempo com noites boas dormindo. Colocaram, deixa chorar e quando a criança chorar o pai acode. Muitas mães me mandaram um relato dizendo que isso aconteceu super bem na casa. Ok, só que eu acho que isso é perfil do pai também. O Ezequiel não tem aquele perfil de pai que consegue mimar a criança assim, a criança vai e dorme no colo. O Ezequiel tem um perfil muito mais de brincar com a criança, jogar pra cima, diversão, gritaria, cavalinho, coisa assim. Ele não tem muito jeito pra acalmar elas. Eu normalmente acalmo. Agora a Alice ele faz dormir, acalma tudo mais, mas na hora do choro, da angústia, não tem. E o que aconteceu? O Ezequiel ia tentar acalmar, ele ia acabar chorando, fazendo uma fiasqueira, e a Alice provavelmente ia acordar e ia se tornar mais insustentável ainda. Colocaram assim, coloca café no bico do peito. Não. Eu não tentei, né, gente? Teve gente que diz, coloca mostarda, ketchup e massa de tomate. Gente, os meus peitos não são um cachorro quente, né? Pelo amor de Deus, eu ri. E eu falei que eu não ia fazer isso. Conversa com ela, diz que o peito tá dodói, que não tem mais mamar. Eu tentei, falei, Beatriz, vem cá. A partir de agora, a Beatriz não pode mais mamar no peito, porque o peito da mamãe não vai mais dar leite pra Beatriz. Passou 5 segundos, ela me olhou, mamar, mamãe. Daí eu olhei, tentei conversar, não deu também, não sei se ela é muito pequenininha. Colocaram, começa a dar chá e água na mamadeira. O problema é que ela não toma mamadeira, não tomava muita mamadeira. Ela até pegava de vez em quando uma mamadeira, mas não era uma criança que seria acudida por chá ou água. E também nem mamadeira com leite de madrugada ela queria. Teve uma mãe, na verdade, que falou, dá uma mamadeira cheia de mucilon antes dela dormir, faz uma mamadeira bem gostosa, deixa ela dormir, que daí o mucilon vai pesar no estômago e ela vai dormir um pouco mais. Esse eu tentei, já vou falar. Aí teve gente colocar, espera, tem paciência, aguenta firme. Teve até uma mãe que me contou que dorme sem blusa e deixa a criança dormir no meio do pai e dela,
porque ela já desistiu já de desmamar. E como eu falei pra vocês, se tornou uma coisa insustentável. E eu pensei, no momento que eu decidi desmamar ela, que eu fiz até os stories, eu falei pro Ezequiel: amor, a partir do momento que eu colocar na minha cabeça que eu vou desmamar, eu vou colocar o desmame e assim, eu vou colocar o desmame em ação e não vou voltar atrás. Isso é muito importante até pra criança ver. Gente, se tu decidir que tu vai começar o desmame, começa com uma técnica, se tu vê que não tá funcionando, vai trocando técnicas, mas coloca e não desiste. Isso é o mais importante que eu quero dizer pra vocês, assim como eu. Por que que eu tô falando isso? Porque eu fui desmamar a Beatriz mesmo no dia 16. Então, do dia 4 a 16 foram 12 dias desmamando. Foi 12 dias bem ruins. Nossa, vocês não têm noção. No dia 4, quando eu acordei no dia 4 e resolvi que eu não ia desmamar ela, eu pensei, ok, não vou mais dar mamar durante o dia. Então ela me pedia mamar e eu tentava distrair ela, ou com um brinquedinho, ou com alguma comidinha, ou com alguma fruta. Até teve um momento que eu tentei dar uma rosquinha pra ela, ela ficou indignada, mas acabou pegando. Não! Olha aqui, Beatriz, é melhor que o mamar da mamãe. Não! Ó! Ó! Peraí, calma. Ó. Ai, o amor tá soninho. Ai, dá uma pena, né? Olha. Então eu comecei a pegar mais ou menos os macetes dela. Chorava, eu dava um brinquedinho, botava desenho, chamava Liz, chama a mana. E assim foi por alguns dias. E nesse primeiro dia, chegou na hora de dormir, dei banho, aquela coisa, dei uma baita de uma janta. E como eu dou uma mamadeira pra Alice, às vezes, eu dava uma mamadeira pra ela. Eu fiz um mamazinho pra ela e entreguei. Ela me olhou bem séria e tomou toda a mamadeira. Quando ela tomou toda a mamadeira, eu pensei: Beatriz, tu tá desmamada, vai ser muito mais fácil do que eu imaginei. Vai ser que nem a escolinha que eu achei que ia ser ruim e não foi. Comemorei, botei ela pra dormir. Muito bem, 8h30. 9h30, quem começa a chorar? A Beatriz. Não era fome, porque ela já tinha tomado uma mamadeira mesmo, era só o vício do peito. E nisso ela seguiu o baile. Não tomou mamadeira o dia todo, tomou mamadeira e começou a acordar de madrugada. E eu, ok, amanhã é um novo dia. Porque de madrugada eu tentei nanar, tentei pegar no colo, de jeito nenhum. Ela queria peito, ficava indignada, mamá. No segundo dia, o que que eu fiz? Eu subi o carrinho dela aqui pra casa. Deixei o carrinho aqui pra tentar evitar de pegar ela muito no colo, porque eu vejo que às vezes quando ela me pedia um colo, eu pegava ela, até hoje. Hoje foi um dia que ela me pediu mamar depois de, sei lá, que dia hoje? Hoje é dia 24, depois de 20 dias que eu comecei o desmame dela, eu peguei ela no colo, ela tomou uma vacina, tava com febre, olhou e falou: mamãe, me deu uma peninha, tadinha. E aí eu nanei ela assim, nem respondi nada pra ela, fiquei dando um abraço nela e passou. Então eu tive que começar a evitar pegar ela no colo. Queria que a Beatriz dormisse no carrinho, mas tadinha. Tá chorando, não quer deitar. Uma peninha, né? Vamos nanar, Beatriz? Deita pra mãe nanar. Deita. Deita. É muito doloroso isso, evitar de pegar o teu bebê no colo, mas é só por um momento. Pensem que é só por um... Minha sugestão é, evitem, porque eles sentem até o cheiro. Então eu coloquei no carrinho. Só que, gente, eu já tive várias mastites na gravidez. Às vezes nem chegou a desenvolver uma mastite, mas simplesmente um dia acordava meu peito empedrado, eu sentia aquela dor no corpo, aquele desconforto, aquela veinha roxa, e botava a criança a sugar, Então, quando eu comecei a desmamar, eu vi que meus peitos começaram a inchar demais e a empedrar demais. Então, eu marquei uma consulta com a minha gineco e fui. E disse: doutora, minha filha acorda a madrugada toda, contei todo o meu negócio pra ela. Ela falou: quantos anos ela tem? 1 ano e meio. Não, desmama ela, guria, vai te dar um troço daqui um pouquinho. Pensa que tu tem uma filha mais velha, vai te dar um negócio, nenhum corpo aguenta muito tempo sem mamar, sem dormir muito. Eu, pois é, ainda mais se tu não consegue dormir de dia por causa da outra filha. Pois é, eu preciso mesmo. Aí o que que ela fez? Eu vou te dar um remédio que vai te ajudar a secar o leite pra não empedrar, só que ele não seca completamente. Se ela continuar sugando, ele vai produzir a mesma quantidade de leite. Isso só ajuda a não empedrar. E eu, ok, o remédio é esse aí que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou mostrar agora aqui o remédio que a minha obstetra pediu. Na verdade não é minha obstetra, né? Ela é minha gineco.
ela pediu pra eu comprar pra me ajudar, porque o que acontece meio e tomar meio comprimido de manhã e meio de noite durante 2 dias. Que segundo ela, mesmo que a criança continue assim na sucção, ele vai ajudar, né? E ele custou R$109, 2 comprimidos. É mega caro, né? Eu achei caro. Mas vamos ver se vai dar efeito, depois eu conto pra vocês. Ela disse, quando começar, intensifica, deixa pra tomar mais no final do teu desmame. Isso tudo começou o desmame, teve um negócio que o Ezequiel entrou em contato com uma pessoa daquele negócio, eu deixei ele aqui e só ele no apartamento e eu saí, fui lá pra minha mãe, trocou de casa, trocou de rotina, a Beatriz simplesmente passou a mamar a madrugada inteira e eu evitando. E aí o que que ela fez? Como ela viu que eu tava evitando dar mamar pra ela parou de tomar mamadeira e brigava pra não tomar mamadeira. E daí eu tive que fazer o que pra ela pegar a mamadeira? Sim, eu apelei, botava, ela ama chocolate. E o que que eu fazia? Derretia um pouquinho de chocolate, botava no bico da mamadeira pra ela e dava pra ela um pouquinho de chocolate, só melecadinho. Ela via que tinha chocolate, acabava mamando a mamadeira toda. Assim de boa. Beatriz, quer mamar? Olha aqui o mamazinho com chocolate, ó. Vem, deita aqui na caminha pra comer. Tomar mamar, vem. Deita aqui na caminha. Deita pra tomar mamar. Cadê? Ela até deita. Tudo top. Peraí. Deixa a mamãe te arrumar. Isso, deita. Antes ela não queria pegar a mamadeira. Essa sem vergonha. Olha, ela tem que sentir um pouquinho. Agora de novo, pega. Alice, deixa ela tomar mamar, tá, Alice? E olha ali, a magia. Toma, mamazinho, toma. E agora? Não acredito que ela vai pegar o chocolate. Toma, mamazinho, Beatriz. Beatriz, toma, mamar. Ó, mais chocolate, mais. A mãe segura. Que gostoso. E assim eu fui inserindo. Isso eu fiz 3 mamadeiras. Na quarta ela já nem olhou mais o chocolate. Já tomava tudo mamar certinho e não precisou mais. Então eu comecei a fazer isso aí pra ela pegar a mamadeira e funcionou. Essa é uma dica que eu dou. Se teu filho for mais velho, não vai inserir o açúcar também pra ele, se ele não é. O certo é açúcar só depois dos 2 anos. Da Alice eu mantive. Mas a Beatriz, confesso que o segundo filho tudo é muito mais difícil, né? Então ela vê a Alice comendo doce, aquela coisa toda, eu tento maneirar, mas ela come doce também. Enfim. Então eu fiz isso, ela começou a pegar a mamadeira, mas foi alguns momentos tensos, assim. E, gente, ela ficava o dia inteiro sem mamar. Chegava de madrugada e começou a se tornar insustentável. Daí minha mãe falou, toma um remédio que vai secar e ela vai parar de tomar de madrugada. Ok, tomei o primeiro dia, de manhã, de noite. Chegou na madrugada. A Beatriz acordou e viu que não tinha muito leite. Gente, essa criança passou a mamar a noite inteira. A mamar não, a sugar. Ela ficava braba, chorava, me empurrava e sugava. Ai. E eu assim, ó, mãe, eu tomei o remédio e não vai adiantar. Porque eu vou voltar a produzir todo o leite. A doutora foi bem específica. E nisso eu comecei a pesquisar como que eu podia fazer. Eu não queria botar nada no meu peito pra fazer ela não gostar. Daí eu não me lembro se foi a minha mãe, se foi a minha avó, a Bisa, a parte do Ezequiel, né? Conversando e me deu alguma dica, porque eu já tava por aqui. Se eu não me engano, foi minha mãe. Sei lá, enfim. Dicas de mais velhos, falou. Pega um pouquinho da babosa, não a venenosa, né, gente? Pelo amor de Deus, tem a babosa, aloe vera, que é usada pra tudo, que é usada até suco, que é bom pro estômago, pro cabelo, pra pele, pra tudo. Pega um pouquinho da babosa, que é muito amarga, só aquele pouquinho do verdinho, passa um pouco no teu dedo e espalha nos teus bicos pra ver o que ela vai fazer. Aí eu espalhei e eu, ok, vou apelar para um pouco de babosa. Eu acho melhor que botar ketchup, mostarda, café. Enfim, botei um pouquinho de babosa no bico do meu peito e a Beatriz pediu mamar. E eu dei. Ela botou a boca, mamou, sentiu um gosto, me olhou, tirou, me olhou bem séria, mamar. Tentou mamar de novo, sentiu um gosto de novo, beleza. Passou isso, de madrugada ela acordou de novo, né, que isso era um pouquinho antes de dormir, dei uma mamadeira, ela aceitou numa boa. Acordou de madrugada, foi mamar, botou a boca, sentiu o gosto, já soltou. Eu tinha passado um pouquinho depois do banho, gente, eu não emplastei, a babosa é forte. Até porque eu fiz assim, ó, botei na língua, quase morria, um gosto bem amargo. Então tem que dar uma espalhadinha. Ela botou a boca de novo, sentiu o gostinho amargo, já largou. E eu fui ali, consegui mamar e ela voltou a dormir.
E eu pensei, meu Deus, que beleza. Aí o que aconteceu? Ela acordou a terceira noite, não quis mais mamar. A partir daí, ela não pediu mais mamar. Ela fez 2 vezes, sentiu o amargo da babosa, só que ela acordava de madrugada e não sabia como voltar a dormir. Gente, eu pegava ela no colo, eu nanava, eu empurrava, eu tentava dar uma mamadeira, nada resolvia a Beatriz pra dormir. Então eu posso dizer assim, ó, que foram 2 dias eu nanando ela no meu colo, cantando pra ela ali, e ela chorando. E teve um dia que ela chorou acho que 1 hora direto, não foi o dia da babosa, foi o outro dia que ela já tava. E aí o que aconteceu? No segundo dia ela acordou, essa madrugada acho que ela acordou 2 ou 3 vezes, foi bem fácil. Quando ela sentiu o gostinho amargo, eu nanei ela dormia, beleza. No outro dia ela não pediu mamar o dia todo e dormiu de noite. Só que ela nem tava mais com aquele pensamento de mamar. Só que o único problema foi que ela acordava de madrugada querendo estar por perto e eu não queria acostumar ela com outras coisas. Eu tentei da naninha, tentei da ursinho, tentei da cheirinho. E o que eu fazia? Eu pegava ela no colo e ela apontava pro meu quarto. Tipo assim, mãe, me leva pra lá. Eu não sei se tu é a favor da cama compartilhada ou não, mas se eu boto ela na minha cama, eu e Ezequiel, a gente dorme muito mal, nós dormimos tortos. Eu creio que a minha cama é o meu espaço. Eu posso fazer um vídeo, se tu quiser um vídeo sobre a minha opinião sobre cama compartilhada, coloca aqui embaixo. Mas eu não quero acostumar ela, tirar ela do peito pra dormir mal e passar ela pra dormir na minha cama pra me chutar a noite toda também. Então, eu não levei ela pro meu quarto, trazia ela pra sala pra nanar ela, pra não acordar a Alice, e ela chorando, apontando pro meu quarto. Teve um dia que ela chorou aproximadamente 1h10, até que ela caiu no sono, não acordou mais e voltou a dormir. E nesse 1h10 eu dei um mamazinho pra ela. Na segunda noite ela acordou de novo, chorou, um choro bem de manhã já, assim, que não sabia o que fazer. Eu dei a mamadeira pra ela, no começo ela brigou, depois ela pegou e tomou uma mamadeira. Essas 2 noites foram bem cansativas. Já na terceira noite, ela acordou. O Ezequiel falou, ela acordou, tu corre pro micro-ondas, liga a mamadeira, já pega a mamadeira quentinha e já vai pro quarto. Gente, eu só alcancei a mamadeira pra ela, ela tomou a mamadeira, virou pro lado, me olhou, fechou o olhinho e dormiu. Dormiu da 1 às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã ela acordou, pediu uma mamadeira, eu fiz uma mamadeira pra ela, e ela dormiu de novo e acordou perto das 10 horas. Coisas assim, ó. E, gente, não é um acordar perto das 10 horas. Era um acordar de bom humor. Eu fiquei surpresa. Normalmente ela acorda, ela chora. Ela levantou da caminha dela, porque a Alice acorda mega cedo. Bateu na porta, a Alice foi lá, abriu. Ela veio rindo, me deu um abraço na Alice, deu um beijinho. Então, assim, olha, foi muito bom. E eu digo mais pra vocês, o desmame foi muito bom pra ela. Ela tem descansado, ela tem acordado com outro humor. Ela tá uma criança bem humorada de manhã, porque normalmente a parte da manhã da Beatriz era muito cansativa. Ela acordava cansada já e ficava rançando até o almoço. Tanto que ela almoçava às vezes já dormindo e dormia 1h30, 2 horas da tarde, porque ela não tinha uma noite boa. Agora ela tem dormido às vezes meia hora, 40 minutos só no soninho depois do almoço e já acorda super bem. Então, eu creio que eu fiz uma escolha certa, o desmame foi uma vitória. Eu queria que o desmame fosse muito mais tranquilo, mas não foi. Eu não queria colocar nada pra ela no meu peito pra ela deixar de pegar, que nem a babosa, que eu tive que colocar uma coisa amarga. Não me julguem por isso. Mas eu coloquei porque eu li, gente, pesquisei, fui atrás. A minha própria pediatra falou, se tu não fizer nada pra ela desapegar o peito, talvez ela demore até anos a ela parar. Porque ela já tá maior, ela já entende. Porque quanto antes nessa fase, assim, muito perto, melhor. Se tu tá assim nessa de não dormir, é mais fácil tirar uma mamada da criança com 1 mês e 1 mês, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2, do que deixar todo esse tempo. E eu deixei muito tempo realmente, porque eu tinha muita pena de tirar antes. A gente eu creio que toda mãe é Deus o livre, quem me dera. Deus o livre tirar uma mamá, mas quem me dera dormir de noite. Então, eu tô só num processo que eu falei que eu tô tentando me acostumar. Eu não sou acostumada a dormir bem de noite, do deitar e ferrar. Eu tenho acordado muito mal. O que acontece? Eu durmo e aí eu acordo de manhã na mesma posição, toda torta, gente. E a sensação que eu tenho é aquela de... Sabe quando tu dorme até meio-dia, 1 hora da tarde, quando tu dorme com aquela dor de cabeça, acorda, ai, dormi demais, toda torta? É essa sensação que eu tenho cada vez. Então, mas eu creio que é uma adaptação, tô voltando a dormir melhor. Daqui a pouco eu acho que a minha imunidade vai começar a aumentar e eu vou começar a perder até as pés de galinha.
E o que acabava acontecendo é que, como eu tinha noites muito intensas, muito ruins, eu acabava descontando no chocolate, em tudo. Não tava legal. Por mais que eu não sentia algum momento assim do dia, eu sentia aquele cansaço, sabe? E agora eu acho que tá melhorando. Então, esse foi o processo do desmame. Uma dica só que eu dou pra vocês, que é o que eu faço. Lá pelas 8h30, 9 horas, eu faço a mamadeira de mucilon que me sugeriam. Eu comprei um mucilão, inclusive, 0 açúcar, de quinoa e não me lembro mais outra coisinha. Eu vou mostrar ele pra vocês aí. Eu faço um mamar pra ela bem cheio com o mucilon e o leite em pó. Ela dorme daí das 8h30, 9 horas até as 6 horas, 5, 6 horas da manhã sem pedir mamar. E ela só acorda 5 e pouco, 6 horas da manhã, mama de novo e dorme mais. Então tem sido bem bom. Ai, nem acredito! É muito legal. Então eu posso dizer que essa fase eu venci. E eu creio que a maternidade é isso, né, gente? A gente vai vencendo a cada dia. É o desmame, é o largar o bico, é o desfraude. Então a cada dia a gente vai largando uma coisa e vai vindo outra, e é um desafio diário. Hoje eu continuo, é só troca os desafios, né? O desafio do desmame vencido, mas vem outros por aí. Então é isso, gente. Essa é a minha troca de experiência. Isso foi o que eu fiz com a Beatriz. Demorou porque é um vídeo mega comprido, né? Eu espero que vocês tenham paciência pra ter assistido tudo que eu fiz, todas as coisas. Se tu tiver alguma dúvida, tu me manda aqui no meu Instagram, a gente conversa, a gente responde. E o que eu te digo é assim, ó, se tu é mãe, não fica te culpando, não fica assim... Se tu pensa que o desmame ele tem que ser bom pros dois lados. O meu conselho é esse. Não fica só pensando no teu filho e tu tá acabando com a tua saúde, com perigo de te dar um piripaque, com perigo de tu surtar, de prejudicar o teu casamento, se tu tiver outro filho ou não. Porque eu sei o quanto é difícil não dormir de noite, que a gente tem que render. É que nem agora, eu tô trabalhando, tô cuidando da casa, tô tendo um casamento, tô tendo outra filha, a amizade e tudo. Então é muitas coisas ao mesmo tempo pra gente deixar só o desmame. E eu fiz isso achando que ia ser melhor pra mim e na verdade foi melhor pra Beatriz também. Compartilha esse vídeo, se tu não é inscrito ainda no canal, te inscreve no canal pra acompanhar a nossa rotina, todas as nossas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se tu chegou até agora, no final tu é um vencedor. Então tá, noite, tchau!